Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos numa sessão muito especial do Projeto REC, que é comemorativa ao bicentenário da independência do Brasil na Bahia. E aí a gente está fazendo um especial mostrando os caboclos que estão relacionados às comemorações da independência fora de Salvador. Hoje nós estamos em uma dessas cidades. Diga aí, Priscila, onde estamos? Hoje estamos na maravilhosa Itaparica, ao lado de quem? Do caboclo Tupinambá. Este caboclo, ele desfila no dia 7 de janeiro, porque a batalha central para colocar Itaparica como protagonista de auxílio considerável para a vitória das tropas baianas, digamos assim, aconteceu em 7 de janeiro de 1823. Então, o desfile dos 200 anos da independência da Bahia, aqui em Itaparica, já aconteceu. E o protagonista, como em todas as outras cidades, é o caboclo. Com um detalhe, o daqui tem nome, ele se chama Tupinambá. Itaparica é um lugar mágico. Eu brinco que Itaparica é a esquina do mundo. João Ubaldo diz que sobre Itaparica há um poleiro das almas. Então, em Itaparica, o físico e o metafísico, eles se interagem de uma maneira tão tranquila que tudo é pautado como verdade e a gente não questiona. A relação do processo de independência de Itaparica tem a intervenção divina de uma mulher que foi vista nas praias, né, defendendo a ilha, e que ao levantar as mãos impedia que as balas das caioneiras atingissem a ilha. Então, por conta disso, ela que foi depois reconhecida como a Virgem da Piedade, não só é padroeira, como é defensora do município de Itaparica. Aqui em Itaparica celebra-se no mês de janeiro Santo Antônio dos Navegantes, e eu acho interessante a relação, como as pessoas conversam e dizem, esse santo é vivo. E é essa mesma relação que essas pessoas, sobretudo as mais antigas, têm com o caboclo Tupinambá. E eles dizem, esse caboclo é vivo. E eles falam com tamanha convicção, como se pudessem dar um depoimento testemunhal fidedigno dessa verdade que eles afirmam. Essa é uma das histórias, né, de Itaparica. Houve um tempo em que esse caboclo ele ficava na igreja matriz, mas ele foi despejado de seu domicílio por um padre, há muitas gerações atrás, e por conta disso ele foi para o gabinete do prefeito, onde normalmente ele fica. Então, para mim é um privilégio. A gente se sente de fato agraciado e protegido, tá, por toda essa energia maravilhosa que é um símbolo dos nossos antepassados, que guerrearam, que defenderam, que ajudaram de uma forma assim importantíssima na independência do Brasil aqui na Bahia. O Grupo Cultural Os Guaranis é uma espécie de guarda de honra do caboclo, né? E isso é interessante porque isso ultrapassa as fronteiras de Itaparica. Então, eles foram incorporados ao cortejo do 2 de julho em Salvador, tem mais ou menos 60 anos, né? Uma associação que tem mais de 80 anos, e eles fazem, na verdade, uma representação do povo que participou dos combates da Guerra da Independência do Brasil na Bahia. E em 1939, um senhor de nome Eduardo juntou um grupo de amigos com roupas feitas à base de penas para agregar aos festejos cívicos do 7 de janeiro. Então, desde 1939, esse grupo passou a chamar os Caboclos de Itaparica, os Caboclinhos de Itaparica, e hoje temos a associação que é responsável pela manutenção desse trabalho. Então, o grupo surgiu com a finalidade de representar o povo nativo da ilha de Itaparica, que participaram bravamente desse processo de consolidação da independência do Brasil nas batalhas de 7 de janeiro de 1823. Atualmente, o grupo está composto por 50 componentes, cerca de 50 componentes, e a atividade do grupo é basicamente representar os heróis itaparicanos dentro desse processo de independência do Brasil. Então, participamos de eventos que tenham ligação cívica nesse processo de independência. Então, estamos participando, já participamos em cidades como Cachoeira, Valença, Salvador, participamos constantemente desde a década de 60, no 2 de julho. Então,
todo tipo de festividade que tem uma ligação com esse processo de independência do Brasil na Bahia, os caboclos de Itaparica estão lá representando o povo itaparicano. A participação feminina no grupo está representada apenas na figura da rainha e de suas caciques, que se representam a participação do povo branco amigo no processo da independência. Então, o grupo ele é formado basicamente de homens. As vestimentas, porque o caboclo foi escolhido como símbolo do patriotismo nacional e do verdadeiro dono da terra. Então, nossas vestimentas seguem o mesmo padrão das imagens do caboclo. Foram feitas apenas à base de penas, hoje de plumas, para dar continuidade à representatividade das imagens dos caboclos e da cabocla. Aqui nós temos o exemplo de um cocar, ou capacete, como nós também chamamos, que é carinhosamente feito pelos membros da associação. Esse aqui particularmente é o meu, que nós colocamos desta forma. Seguido pela saieita ou saiote, depende de quem chama, feito com plumas de avestruz, colocada desta forma. E aqui ficamos devidamente caracterizados de caboclos de Itaparica, representando a população nativa de Itaparica, que participaram das batalhas de 7 de janeiro de 1823, na consolidação da independência do Brasil na Bahia. A festa de Itaparica acontece dia 7 de janeiro, porque foi nesta data que as forças compostas pelos soldados chefiados por Souza Lima, né, vindo de Cachoeira para organizar a resistência aqui, e composta também pelos nativos, pelo povo nativo de Itaparica e das localidades vizinhas, né, que vieram aqui para armar trincheiras e preparar a munição principal e o que eu acho que é o armamento principal que ganhou a guerra, a comida, que era o que o português não tinha. O português estava isolado em Salvador, sem provisão de alimento. E o povo do Recôncavo e das ilhas, né, o povo de todo o entorno da Baía de Todos os Santos, teve a estratégia de armazenar seus alimentos e distribuir com a população e com as tropas. Daí veio a vitória. Eu penso que nós não chegaremos jamais a saber a data exata, precisa, de quando começou cada cortejo nessas cidades, sendo que em umas cidades é o cortejo do caboclo, em outras cidades da cabocla. E no caso de Salvador e Itacaré, são os dois, o caboclo e a cabocla. Eu penso que esse momento da vitória, quando houve uma confluência de diversos setores da sociedade, né? Desde os escravizados, os negros forros, os nascidos livres, os brancos pobres, os mestiços de todos os tipos, né? Inclusive senhores de engenho, comerciantes naturais. Esse momento de vitória foi aproveitado pelo povo que já cultuava seus caboclos, suas entidades ameríndias há muito tempo, como forma de manifestar essa sua configuração de identidade. Então, eu não creio que o festejo do caboclo se expandiu como uma espécie de, vamos dizer assim, vamos adotar o modelo que aconteceu em Salvador. Eu acho que o culto aos caboclos, quer dizer, as entidades afro-ameríndias, já estava há muito tempo acontecendo e esse culto passou a este momento oficial. Inclusive, um traço que eu admiro muito dessa história é a presença do carro da bagagem, né, que está em alguns documentos, como por exemplo de Manuel Quirino, né, que fala que depois do carro do caboclo e da cabocla vinha o carro da bagagem.
E esse carro da bagagem é referido no romance do início do século XX como coberto de folhas de fumo e café, e dentro do carro tinha alimentos e carne ainda sangrando. Senhoras e senhores, de onde vinha esta carne ainda sangrando? Veio de autoridades, veio das Forças Armadas, veio das Filarmônicas, veio de onde? Essa carne ainda sangrando é o alimento para quem? Tá? Então eu creio que nesse momento de vitória, o povo da Bahia, sobretudo aos seus componentes mais chegados etnicamente, geneticamente ao índio e ao negro, souberam botar aí no carro, inclusive as oferendas para as suas entidades. E isso é compatível com a celebração da própria comida que chegava para o pessoal de Salvador. Salvador estava sem comida, isso é importantíssimo na dinâmica da guerra, né? O que foi a Batalha de Itaparica? Foi a consolidação do bloqueio do Recôncavo e do Rio Paraguaçu para os portugueses, né? O que foi a vitória na Batalha de Pirajá? Foi o bloqueio da passagem dos portugueses aos centros de abastecimento de carne, que era o mercado de Capuame, que fica onde hoje é Dias Dávila. Então, a guerra foi ganha assim, na base da comida. Itaparica merece uma posição de destaque muito maior do que a que os historiadores destinaram a ela, pela sua participação no processo da independência. Eu acho que, a exemplo do livro de Ubaldo Osório, que registra, né, tantas partes da memória fragmentada de Itaparica, poucas cidades têm a sua participação no processo da independência tão bem documentado quanto Itaparica. No dia 7 de janeiro, todo o exército mobilizado em Salvador e todas as embarcações da Marinha Portuguesa estiveram envolvidos no ataque a Itaparica e aqui foram repelidos pelo seu povo, pelas forças militares organizadas que havia, mas pelo povo, pelas marisqueiras, pelos pescadores, pelos lavradores, por indígenas que ainda haviam, né? Temos o registro da Batalha do Funil, onde oficialmente sabemos que indígenas contribuíram, e os descendentes dos indígenas, os afrodescendentes, todos envolvidos, imbuídos, no sentido de defender a pátria. Mas a pátria não era esse Brasil do 7 de setembro de São Paulo. A pátria era seu chão, a pátria era seu lugar, a pátria era Itaparica. E eles defenderam, e eles, com bravura, impediram o desembarque dos portugueses. E quando, em 1831, Itaparica foi finalmente desmembrada, né, de Salvador, e é levada à condição de vila, ela mereceu o título de denodada Vila de Itaparica pela coragem, pela bravura de seu povo. A cabocla e o caboclo são a Bahia, são o Brasil. Eles arrebatam todo mundo, eles arrematam toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura. Qualquer pessoa pode louvar e glorificar a passagem da cabocla e do caboclo. Não precisa ser desta ou daquela religião, né? Eles são como a garantia de que é possível estarmos juntos numa nação, sim. Não é apesar das nossas diferenças, não. É também por causa das nossas diferenças que é necessário estarmos juntos. Esse é o mistério da passagem da cabocla e do caboclo. Eles são, assim, a glorificação de nós todos. Todos podemos estar junto com eles nos carros. Eles são a cara da Bahia, eles são a nossa cara.